Nós entramos na Tua presença e diante, Senhor, da Tua majestade, eu quero entregar, Senhor, a cada vida que aqui adentrou. Meu Deus, entregue em especial a cada família, a cada marido, a cada esposa, os filhos, e peço, Deus, que nesta manhã o Senhor use de misericórdia para nos ensinar mais uma partícula, Senhor, da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor amado, a entender o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade e aquilo que está, Senhor, no Teu coração propositado. Meu Deus, eu quero Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito possa nos guiar, nos direcionar e falar, Senhor, à nossa alma e ao nosso coração. Pois é a Tua palavra, Senhor, a Tua voz que nos dá, Senhor, a direção para a vida. Então, Deus, eu Te peço que nesta escola bíblica o Teu Espírito encontre liberdade em nós, Pai, em nome de Jesus, e o Teu nome será exaltado, bendito e glorificado em tudo, em nome do Senhor Jesus. E os irmãos que creem comigo também digam amém. Irmãos, livro de Mateus, capítulo de número 6, quem tem Bíblia? Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos usar um pouquinho hoje a Bíblia. E eu convido você a abrir. Mateus, capítulo 6. Quem achou aí, diga amém. Irmão, nós vamos trabalhar aqui hoje o seguinte tema: a verdadeira riqueza. E Mateus capítulo 6, eu quero ler junto com vocês, do verso 19 até o verso de número 34. 19 ao 34, aonde diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pois ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e nem o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Toma os seus assentos, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, filho.
Meus irmãos, eu vou pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns versículos aqui, e eu quero estudar com você de uma forma um pouquinho mais precisa esse texto e esse tema de hoje. Se você puder já abrir a tua Bíblia no livro de Jeremias aí comigo, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. Jeremias 9, versículo 23 e 24. Os irmãos, abram comigo, por gentileza. Com a sinusite atacada que está só Deus hoje, viu? Mas vai dar certo. Irmãos, Jeremias 9, 23 e 24. A Maria Eduarda vai abrir aqui para nós, e nós vamos estar lendo em conjunto, para a gente guardar no nosso coração esse texto aqui. Aqui, irmãos, um texto que nós vamos estudar aqui hoje, é Jesus falando para os discípulos e mostrando para os discípulos qual era a verdadeira riqueza. É verdade que aqui também ele vai frisar de uma forma muito coesa, muito precisa, sobre a busca exagerada pelas coisas da terra. E ele chega a frisar que os gentios procuravam essas coisas. E essa busca pelo que comer, pelo que vestir, como andar, de ter um patrimônio, é uma busca, eu acredito que desonesta, desleal, e uma luta que a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Porque a gente gasta muito mais tempo da nossa vida buscando essas coisas do que aproveitando a vida em si. A gente passa muito mais tempo procurando a riqueza, o que comer, o que vestir. A gente fica procurando ter uma base, ter um patrimônio, ter uma segurança, uma estabilidade, entre aspas, que a gente deixa de curtir os nossos filhos, deixa de curtir a nossa família, deixa de aproveitar os dias com aqueles que nós amamos, e nós vamos aprender aqui hoje que os dias vão passando. E isso é muito sério, irmãos, porque a gente gasta mais tempo buscando do que aproveitando o que a gente já encontrou. Então, a busca é um ponto, agora, o encontrar é outro ponto. E nós estamos aqui lendo hoje, entendendo que Jesus está falando sobre essa busca desenfreada pela riqueza, pelas coisas terrenas, e ele chega a comparar aqui um Deus chamado Mamon com dinheiro, que é um Deus literalmente, irmão, paganista, um Deus literalmente capitalista, e um Deus que representava para aquele povo um certo egoísmo no quesito material. Então nós vamos estudar isso daqui, porque isso aqui é muito sério, irmãos. É muito sério. Quando eu falo de patrimônio, e a busca pelo patrimônio, e a busca da estabilidade da nossa família, nós temos que tomar muito cuidado. Hoje, se você olhar para a política brasileira, eles estão adotando, literalmente, irmãos, uma visão que é demoníaca, que é a visão de Karl Marx. Naquela época de Karl Marx, os homens não casavam, então os homens viviam na poligamia. E qual que é a tese de Karl Marx? Ele vai falar o seguinte: olha, só destrói o patrimônio se destruir a família. Por quê? Porque quando os homens não se casam, vai tendo mulheres e mulheres e mais mulheres, chega uma época que o homem começa então a se relacionar com uma mulher, coloca sentimento e tem filhos. O que o homem passa a fazer de lá para cá? Eles passam a cercar um pedaço de terra e dizer: essa terra agora é minha, se eu morrer, fica para minha esposa, fica para os meus filhos. A constituição do patrimônio. Então, quando foi constituindo o patrimônio, o povo foi vendo que, não, esse pedacinho de terra é pouco, eu quero uma maior, porque agora eu tenho 3 filhos, agora eu tenho 5, então eu preciso aumentar o meu patrimônio. E eles foram aumentando. E qual é a teoria demoníaca de Karl Marx? Ele vai dizer que para destruir o patrimônio e pregar o socialismo, tem que destruir a família. Porque não se destrói patrimônio e divide o patrimônio de uma forma socialista se você não destruir a família. Então hoje eles vão empurrar goela abaixo da sociedade que tem que destruir o casamento matriarcal, patriarcal, patrimonial, que agora o casamento tem que ser baseado apenas no afeto, apenas no amor, que pessoas do mesmo sexo podem se relacionar. Por quê? Porque não vão ter filhos,
não tendo filhos não vão ter divisão de patrimônio, não deixam herança, e é isso que eles estão pregando. Então esse assunto, irmão, que nós vamos tratar aqui hoje, ele serve muito para os cristãos do século 21, porque nós estamos vivendo hoje como o mundo quer que a gente viva, buscando e cada vez mais buscando. Qual era a teoria de Faraó? Eles trabalhavam 8 horas por dia, e Faraó disse, não, o nosso império não vai ser o maior império do mundo, se eles trabalharem tão pouco, então vamos escravizar, vamos fazer eles trabalhar 16 horas por dia, porque os hebreus trabalhando 16 horas por dia, eles não vão ter tempo de planejar, de projetar, de crescer, de se organizar como povo, como exército, como nação. Eles vão trabalhar o tempo inteiro e vão perder o principal. E é isso que hoje está sendo pregado para nós. Trabalha, constitui patrimônio, constitui coisas que o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem come, e a gente está mais preocupado com essas coisas do que com a alma dos nossos filhos, do que os ensinamentos que eles estão tendo, do que não negar a verdade. Então nós temos que tomar cuidado com esse assunto, porque é de interesse de todos que estão aqui nessa manhã. Vamos entender então um pouquinho melhor biblicamente? Jeremias 9, 23 é o versículo e 24. Eu quero dizer aqui, só uma frase antes de eu ler os versículos, só uma frase, e guarda essa frase no teu coração. Dinheiro não é maldição, irmãos, pelo contrário, a falta dele é. Dinheiro não é problema, quanto mais melhor. Qual é o problema que a Bíblia prega? É o amor ao dinheiro, aí é problema. Então nós vamos pregar hoje, não é que o dinheiro seja pecado, não, eu não sei vocês, irmãos, mas eu gosto de comida boa, de roupa boa, de dormir com conforto, num colchão bom, eu gosto de ver minhas filhas bem vestidas, bem trajadas. Quem aqui não gosta? Se você falar que não, além de você estar mentindo, você está sendo hipócrita, porque ninguém gosta do pior, todo mundo gosta do melhor. E é pecado isso, pastor? Não. Como é que eu vou pregar prosperidade se eu não viver prosperidade? Como é que Deus prometeu prosperidade, comer o melhor da terra, se obedecermos a palavra, e eu não acreditar nisso para a minha vida? Então eu tenho que acreditar na prosperidade, eu tenho que acreditar que Deus abre porta, que Deus abençoa, que Deus vai me dar todos os benefícios para mim viver uma vida boa, se eu andar pelo caminho. Agora, o que eu não posso é colocar essas coisas no meu coração, porque só para você aquilo que te move, só consegue te parar aquilo que move você. Então o que te move? Se for o dinheiro, a hora que o dinheiro acaba, você para. O que te move é a ânsia pelo trabalho, na hora que o patrão te manda embora, você para. Agora, se for Deus que te move, aí sim você está no lugar certo. Aí sim você está tomando a rédea certa para a tua vida. Por quê, pastor? Porque Deus é sempre eterno, Deus não vai parar, Deus não vai falhar, Deus não vai mudar, Deus não vai te decepcionar. Então, olha essa frase, o que te move é o que te para. Se for dinheiro, a hora que o dinheiro acabar, você vai parar. Tem gente que cai numa depressão. Aliás, eu tive esse exemplo dentro da minha casa. Meu pai não foi milionário, mas meu pai foi rico, até os meus 14 anos. Teve fazenda, teve chácara, teve casa na praia, teve carros importados, teve carro de presente para minha mãe, linhas telefônicas alugadas no Brasil inteiro. Então teve. Do nada, a Telesp, que é a telefônica depois, privatizou, e a linha telefônica que ele tinha alugado, o aluguel era 300, 400, 500 reais cada linha, ele tinha 90 linhas alugadas, passou a instalar na sua casa por 15 reais. Porque o governo privatizou. E meu pai quebrou na emenda, perdeu tudo. E o meu pai ficou depressivo, em cima de uma cama, com síndrome do pânico, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Descambou o casamento, descambou os 3 filhos, e foi só arrebentando. Por quê? O que te move é o que te para. E a minha pergunta é, o que te move? Se for Deus, está tudo certo. Agora, se for dinheiro, família, status, prazeres, aí você está enrolado, porque o que te move é o que vai te parar. Até aqui os irmãos entendeu? Tem alguém aí? Vamos aqui, irmão, Jeremias, eu quero ler com vocês o capítulo 9,
versículo 23, olha o que está dizendo. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Abre um parênteses aqui. Por que não, pastor? Porque é algo esporádico, é algo variável e é algo, irmãos, que não é para sempre. Depois você leia uma reportagem sobre milionários que estão hoje na miséria. Leia depois uma reportagem. E vocês vão ver que a maioria deles se suicidam, porque o que te move é o que te para. Então vamos devagarzinho aqui. Não se glorie quem? O que for sábio, não se glorie na sua sabedoria. O que for forte, não se glorie na sua força. Quer um exemplo? Quem foi sábio na Bíblia? Quem vem na tua cabeça aí que pediu sabedoria? Quem? O que ele tinha de Deus? Sabedoria. Se gloriou na sabedoria e colocou mais de 1000 esposas com altares para adorar a outros deuses em Israel e morreu. Morreu, infelizmente, na idolatria. Aí eu pergunto, de que adiantou a sabedoria dele para todo mundo? Para solucionar um problema entre duas mães, mas não solucionou o seu problema, porque ele colocou a sua vontade carnal pelas mulheres acima da sua sabedoria. Então a sabedoria, quem é sábio, não se glorie nela, ela falha. Falha ou não falha? Falha. Quando eu falo de força na Bíblia, de quem que você lembra? De quem, igreja? Sansão. E o que Sansão fez com a sua força? Deitou no colo de uma mulher, que cortou os seus cabelos, que deixou ele cego, e ele teve que, infelizmente, matar os filisteus, mas para matar ele teve que morrer, e acabou morrendo, embora a sua morte foi uma morte que Deus ainda o honrou, mas a força dele serviu para matar 1000 homens com uma queixada de jumenta. A força dele serviu para muita coisa, para matar leão, como nós lemos o texto sagrado, mas a força dele não serviu quando a mulher conversou fiado no ouvido dele, a Dalila, ele acabou deitando e contando um segredo que era uma particularidade de Deus. Então a primeira colocação a gente lembra aqui de Salomão. A segunda de Sansão. Falhou os dois ou não, irmãos? Sim ou não? Aí a terceira colocação, as duas primeiras é um pano de fundo para mostrar a terceira. Qual é a terceira? O rico não se glorie na sua riqueza. Porque do mesmo jeito que Salomão falhou e de que Sansão falhou, a riqueza também acaba. E a pergunta é, qual é a nossa verdadeira riqueza? Qual é a riqueza que nós estamos buscando? Vai no versículo 24, olha só o complemento. Mas o que se gloriar, glorie-se no que, irmãos? Em me entender e me conhecer. Irmão, entender Deus é muito mais difícil do que conhecer Deus. Porque tem gente aqui dentro que conhece Deus, mas não entende a forma que Ele trabalha. Quer ver uma forma que Deus trabalha que a gente não entende? Deuteronômio capítulo de número 8. E eu vos levei para o deserto, e vos deixei padecer, ter fome, ser humilhado. Para quê, Senhor? Não estou entendendo nada desse deserto. Por que o Senhor está vendo isso? Para ver o que estava no teu coração. Então Deus manda para o deserto, faz ter fome, faz ter luta, deixa passar por humilhação, porque tem gente pregando totalmente errado. Deus não permite servo de Deus ser humilhado. Você está lendo outra Bíblia. Jesus foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Paulo foi humilhado até ser decapitado. Pedro foi humilhado. João Batista foi humilhado e morto na humilhação. Jesus morreu humilhado, embora ele foi glorificado por Deus. Mas o que a gente tem que entender é que Deus trabalha. Então, ser rico, ser forte e ser sábio, não adianta para quem não entende, no versículo 24, da forma que Deus trabalha. Tem crente passando processos aqui, e vem de anos esse processo, e até hoje você não entendeu. Você conhece Deus, mas não entende o que Deus faz. Isso é tão verdade que um dia Jesus disse para os discípulos: o que eu faço hoje,
vocês não entendem. Vão entender quando? Quando eu fechar o quebra-cabeça. Porque é Deus que coloca as peças e tira as peças. Então eu quero que você repete comigo assim: conhecer a Deus é a parte mais fácil. O difícil é entender. Oséias disse isso, quer ver, irmãos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer é uma coisa, agora prosseguir, entender é totalmente diferente. Uma colocação aqui de Oséias, para você ver como é difícil entender Deus. Profeta em Israel não podia casar. Ele tinha que ser nazireu. Ele tinha que ser alguém consagrado desde a sua meninice, desde o ventre, como o Senhor disse para Jeremias, te escolhi no ventre. Então ele não podia ter relacionamento com mulher, não podia se casar, não podia passar navalha no cabelo, não podia chegar perto de um esquife, de um morto. Era cheio de regras para quem era um profeta, um nazireu. Aí Deus olha para Oséias e fala: Oséias, vai na casa de Gomer, na casa de prostituição, e pega uma prostituta lá dentro e casa com ela. Aí imagina a cabeça de Oséias. Poxa, mas se existe uma lei mosaica, como é que Deus está mandando eu ir casar? E não é só casar. Deus está mandando eu pegar uma prostituta, perdoar a prostituição dela e colocá-la dentro de casa. Imagina você, Maria, acordando e dizendo: José, estou grávida. Espera aí, eu não relei em você. Como é que você está grávida? Você é minha noiva. Nós nunca tivemos relação. O Espírito Santo me visitou. Veio um vento e eu estou grávida. José, na primeira instância, fica maluco. Mas quando Deus fala com José: seja feita a tua vontade, Senhor. Ele entendeu. Então, quer se gloriar em alguma coisa? Se glorie em conhecer a Deus. Se glorie em entender o que Deus está fazendo. Porque tem gente milionária que não entende uma vírgula das coisas do céu. E a verdadeira riqueza não está na terra. A verdadeira riqueza está nas coisas de Deus. Olha o que diz a parte B do versículo: que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então cuidado com três coisas: força, sabedoria e riqueza. As três são traiçoeiras. Você acorda não tendo e dorme tendo. Vou inverter. Você dorme tendo e acorda não tendo. Tanto a sabedoria quanto a força, e encerro com a riqueza. Teve um homem que foi um dos mais sábios da Bíblia, em relação à estratégia de guerra. Um dos mais sábios. Ninguém tinha tanta estratagema como ele. Sabe o que Deus fez com ele? Virar bicho e comer capim. Como é que você vê um cara inteligentíssimo comendo capim que nem um bicho? É porque Deus pega o sábio na sua própria sabedoria, o forte na sua própria força e os ricos na sua própria riqueza. Vamos mais um pouquinho, irmãos. Abre comigo em 1 Timóteo. É escola dominical, a gente vai folhear a Bíblia. Eu já mudei a plataforma de escola dominical, para quem já percebeu, nós voltamos a ser escola novamente, tá? E o culto a gente deixa para as 19 horas. Quando você procura aí, 1 Timóteo 6, eu vou ler 17 ao 19. Irmãos, em janeiro a gente vai começar a classe para o batismo. Já temos alguns irmãos inscritos e eu quero convidar você, a sua família, para estar conosco. Você que não é batizado, você tome a decisão do batismo. Porque batismo é uma ordenança. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não, já está condenado. Então eu quero que você entenda que há uma necessidade de você se batizar, há um chamado de Deus para você ingressar nessa vida cristã, e eu convido a você a deixar o seu nome depois dessa aula, para que a gente possa inserir você no grupo, e agora em janeiro a gente começa as aulas do batismo.
Os jovens também que estão aqui já estão sendo convidados junto com os adolescentes. Em janeiro a gente vai começar a separar a classe e a gente vai dar muita ênfase e afundar o pé no acelerador da escola bíblica dominical. Tá bom? 1 Timóteo, quem achou aí? Olha o que diz, capítulo de número 6, verso 17 ao 19. Olha o que está escrito aí. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Aqui está dizendo, manda é mandar mesmo, irmãos. Manda, Deus está dando uma ordem expressa que não é revogada, é mandato. Ele está dizendo, manda aos ricos serem pobres, é isso que ele está dizendo? Manda ao rico doar todas as suas riquezas e ser miserável, é isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo o quê? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Porque qual é a tendência de quem tem dinheiro? Alto demais. É querer viver sempre nas alturas, ser altivo. A voz dele tem que sobressair, a opinião dele tem que sobrepujar. O que ele manda, todo mundo tem que calar, estando certo ou errado. E aqui Paulo vem instruindo Timóteo, dizendo, manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, e que nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Essa palavra, clica 2 vezes em cima dela, filha, incerteza, e vê se abre. A tradução, incerteza. Se der a tradução da incerteza, eu queria ler. Ou você coloca no Google aí a tradução de incerteza e coloca para os irmãos aqui. Sabe o que é uma coisa incerta, irmãos? O que é uma coisa incerta para vocês? Eu vou colocar um exemplo aqui. Eu acordar vivo amanhã. Tem garantia, irmãos? Não tem. Eu fiz um plano. Vou comprar uma casa. Terça-feira eu assino o contrato. Eu tenho certeza disso, irmãos? É algo certo ou incerto? Certo. Porque a Bíblia diz assim, o homem faz planos, o coração do homem faz planos, mas a última resposta vem da língua do Senhor. Quem que bate o martelo, irmãos? Deus. Então, incerteza é aquilo que não é certo. Ricos, não sejam altivos, soberbos. Não pensa que você é mais do que alguém porque tem um pouquinho mais de condição. Segundo ponto, não coloque a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quer ver uma coisa que Deus te deu hoje pela manhã e você nem percebeu? Abriu os olhos e encheu o teu pulmão de oxigênio. Te deu visão, audição, tato, olfato, paladar. Te deu coisas, vamos para o lado espiritual, muito mais gloriosa. Por exemplo, você orou, Ele te ouviu lá no céu. Ele coloca o Espírito Santo à sua disposição para ter comunhão com você. E a minha pergunta é, irmãos, quem será que é rico e quem será que é pobre? Porque quando eu vejo a verdadeira riqueza, eu enxergo Deus num pássaro cantando, eu enxergo Deus num fruto numa árvore, eu enxergo Deus num livramento que um carro ia me pegar e não deu conta, eu enxergo Deus numa dádiva, numa bênção. Então nós temos que entender da parte do Senhor o que é riqueza, a verdadeira riqueza, e não naquilo que é incerto. Vamos mais um pouquinho adiante? Dessas coisas para delas gozarmos. O gozar aqui é aproveitar. Abre um parênteses. Você está aproveitando, gozando, como diz o texto no original, daquilo que Deus te deu? Você está aproveitando o seu casamento, a sua juventude, a sua infância? Você está aproveitando os dias do relógio? Porque tem gente que acorda dormindo e dorme dormindo. Tem gente que não vê o dia passar, porque está preocupado com a dor, com a tristeza, com a angústia. Fica olhando para todo mundo, aquele lá tem carro bonito, aquele lá tem uma casa, aquele lá construiu um patrimônio, aquele fulano de tal teve isso, e eu não tenho nada. E Jesus um dia olha e diz o seguinte para um dos profetas, e principalmente para o salmista Davi: não olheis para a riqueza dos ímpios e tenha inveja. Disse isso para o profeta Ageu e disse isso para Davi.
Não tenha inveja, porque a riqueza deles é esporádica, é passageira. Agora, a riqueza, quem tem somos nós. Quer ver? Versículo 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente. Tudo que Deus nos dá não é para morrer em nós, irmãos. Vou repetir isso. Tudo que Deus nos dá não é para morrer em nós. Abraão, eu vou te abençoar. Vou abençoar a tua família. Para quê, Senhor? Para que todas as famílias da terra sejam abençoadas por você. Sabe por que Deus te dá paz? Para você pregar paz para quem está em guerra. Sabe por que Deus te dá calma? Para você dar calma para quem está aflito. Tudo que Deus te der é para repartir. Quando se fala de bens, é a mesma coisa. Só que depois da vírgula aqui, para mim tem um detalhe que é o pior de todos, que Paulo está exortando. Fala para os ricos serem comunicáveis. Porque rico tem a mania de ser incomunicável. O camarada é comunicável enquanto é o jogadorzinho fuleira de terceira divisão. A hora que está na primeira divisão, cheio do dinheiro, com carro importado, rodeado de bens, é automático. Ninguém mais consegue ter acesso a ele. Ele fica incomunicável. Porque ele começa a escolher com quem quer andar, aonde quer andar, com quem quer conviver. É assim. Vê se qualquer um chega nesses homens ricos. Eles são incomunicáveis. Aí Paulo está dizendo assim, sejam comunicáveis. Dinheiro, irmãos, afasta a comunicação. Eu vou repetir isso. Dinheiro afasta a comunicação. Eu tive o prazer de falar isso com meu pai antes dele morrer, na minha convivência com ele. Uma vez ele estava alegre, sabe? Já tinha perdido tudo, uns 4 anos antes dele falecer. E tentando se reerguer, estava vendendo carro num consórcio, e numa concessionária da Volks, e ele tinha ganhado como campeão de vendas no mês. E ele chamou eu e meu irmão Gabriel para ir lá almoçar com ele. A gente foi no shopping almoçar, e ele estava assim, literalmente feliz. E estava lá todo para cima, e aquela coisa toda, e vou pagar, e vou fazer e tal. E eu peguei e falei assim para ele, pai, o senhor é muito melhor sem dinheiro, pai. Com dinheiro o senhor é arrogante demais. Com dinheiro o senhor é difícil de ter comunicação. Com dinheiro o senhor não fez isso aqui com a gente, pai. E sem dinheiro, olha aqui, pai, você está comemorando que ganhou 1 mês a venda. Não me leva a mal não, pai, mas quanto que é uma comissão dessa? Não, filho, não estou nem olhando para a comissão. Estou te falando, pai, isso é muito melhor sim. Porque quando você tinha demais, o meu tio comprava um carro zero. Na outra semana ele ia e comprava um zero importado. Meu tio comprava uma chácara, ele ia e comprava uma maior. Competindo com o próprio irmão, com o próprio cunhado. Falei, pai, assim é bom. Por quê, filho? Porque hoje, agora trazendo para a Bíblia, você está comunicável. Você desceu em pé de igualdade. Rico tem a mania de pegar os 4, 5 filhos, por isso que tem um monte aí, ó. Cada ano faz um filho. Por quê? Pega 3, 4 babá, coloca lá e pronto. Qual é a comunicação? A babá chega, seu filho está precisando disso. Seu filho está precisando daquilo. Pede para o fulano resolver. Tem que ir para a escola, pede para o motorista ir levar. Fica incomunicável. Eu vi esses dias na Netflix, depois vocês vejam aquilo na visão de que eu estou pregando, uma minissérie do Zezé de Camargo, chamada É o Amor, e ele falou sobre tudo, a separação com a esposa, a depressão da filha que está profunda, e falou sobre o filho, falou sobre ele e a possível separação com o Luciano, que eles estão balançados porque o Luciano está se convertendo e está fazendo o projeto sozinho e ele não está concordando. E eu fui vendo tudo aquilo. E de repente tem uma fala, tá o Zezé de Camargo e o filho dele, do meio, jogando sinuca. E o filho dele disse uma frase. E nessa frase eu resumo tudo aqui para vocês, o que é riqueza sem Deus. Ele pegou e falou assim para o filho, que legal, eu estou aqui jogando sinuca com você hoje. E se eu não me engano, é a primeira vez que a gente está fazendo isso juntos. E eu não sei nem jogar isso aqui direito. E na hora o filho falou assim, graças a Deus pela pandemia, pai. Porque foi nesses meses
que eu fui aprender o que é um pai. Eu nunca tive pai. Eu só tive um provedor. E aquilo me pegou, irmãos. Porque é isso que o diabo quer que a gente faça. Que a gente provê, mas que não participe. Que a gente não esteja junto. E a pergunta do nosso tema nessa manhã é: o que é riqueza para você? O que você julga ser riqueza? Então, sejam comunicáveis. 19, para me encerrar, 1 Timóteo. Olha o que diz. Versículo 19, 1 Timóteo 6, 19. Que entesourem para si, entesourar é guardar o tesouro. Que guardem qual tesouro para si mesmo? Um bom fundamento para o futuro. Sabe qual é a maior riqueza que eu posso dar para Maria Eduarda? Um bom fundamento. Repete comigo assim: fundamento é fundação. E fundação é igual alicerce. Se eu der um bom fundamento, um bom alicerce, eu posso construir um prédio. Ele não vai cair. Se eu fizer um bom fundamento, vocês lembram aquela obra do edifício que fizeram ali de frente para o Bradesco? Vocês lembram quantos anos demorou para fazer a fundação? Eles colocaram um tapume na frente do lote e todo mundo falava o quê? Não, a construção parou. Não vai sair do lugar, mas ninguém via. Eles estavam ali cavando buraco. Fazendo o quê, pastor? A fundação. Agora levantaram um baita de um prédio lindo. E foi mais rápida a obra, depois começaram a fazer o prédio. É lindo, todo mundo olha, todo mundo vê. Pode vir tempestade, pode vir trovoada, pode vir tufão, pode vir ventania. Ele vai cair, irmãos? Não vai. Por que não? Porque ele tem uma fundação. Ele tem um alicerce. Então ele está dizendo assim: querem ser rico? Seja rico de um bom fundamento. No que nós estamos fundamentados, irmãos? Em que a nossa fé está fundamentada? Aonde nós afundamos e aprofundamos nossos relacionamentos? Com Deus, com dinheiro, com o patrão? Aonde? Vamos mais um pouquinho, partindo para a parte final. Para que possam alcançar, para que possam alcançar a vida eterna. Então, crie os seus filhos para ser crente, não para ser rico. Crie os seus filhos para ser feliz, não para ser rico. Riqueza tem que ser consequência. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão. Buscai as coisas de cima e não as coisas de... Paulo disse isso. Então, o que eu estou pregando para você é que hoje, por que está tendo tanto jovem na depressão? Porque o pai fica na cabeça do filho a vida inteira: você tem que ser médica, você tem que ser médica, você tem que ser médica. Não, você tem que ser médica, eu criei você para ser médica. Eu paguei colégios caríssimos para você ser médico. A pessoa chega na idade, ela vê que ela tem mais amor pelos animais e quer ser veterinária, mas não pode para agradar o pai. Mas o pai formou para ser médica. Eu tenho isso praticamente dentro da família. O pai falou: você vai ser isso, você passou, eu vou montar um consultório, e fez, e está até hoje, nunca exerceu. Virou uma frustração, porque o pai criou para ser rica, o pai não criou para ser feliz. E ser feliz tem muita distância para ser rico. Eu, não sei vocês, prefiro ser feliz. Por quê, pastor? Porque eu sei o que é você deitar numa cama e não dormir. Eu sei o que é pânico. Eu sei o que é um frio na barriga que nada faz passar. Eu sei o que é você sentar numa mesa para comer e não ter apetite e não ver nem o que está comendo. Eu sei o vazio que Deus deixa. Pelo pecado, pelos erros, pelas faltas. Eu sei que isso deixa um vazio do tamanho do universo. Eu vou mais além, não é do tamanho do universo não. Um vazio do tamanho de Deus. Porque só Ele pode preencher isso. Então tenha riqueza como consequência, não como priori da sua vida. Mais um pouquinho? Abre comigo aí, irmãos, Apocalipse 3, 17, 18. Depois eu vou ler um texto para encerrar a nossa lição de hoje, tá? Mas precisamente 3 textos aqui, tá? Cirurgicamente, 3 textos eu leio e paro, e a gente vai encerrar a nossa aula louvando ao Senhor. Quem está entendendo aí, deixa eu ver você glorificando ao Senhor.
Tem alguém gostando da aula aí? Então vamos aprender. Apocalipse 3, 17 e 18, só para vocês entenderem, essa igreja, ela é a igreja mais próspera que existia naquela época. Essa igreja aqui, para quem não sabe da igreja que eu estou falando da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela tinha uma indústria de tecido, uma indústria têxtil, que dava muita rentabilidade para o povo de Laodiceia. Rios que aguavam aquela cidade inteira, embora era a água de um vulcão que se encontrava com o rio, e a água se tornava morna. E ali estavam especialistas, ali começou o tratamento dos olhos, para aqueles que perdiam a visão. Então Jesus olhou para essa cidade e viu que eles tinham provisão na ótica ocular, eles tinham muito dinheiro pelas indústrias, porque ali todo mundo andava em linhos finos, porque ali estava a indústria, e ele percebeu que era uma cidade muito próspera, porém, tinha um rio lá que era morno. Aí como que Jesus vem pregar para esse povo? Vamos comigo. Vocês dizem, ricos somos, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí ele diz assim, ponto e vírgula, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, a conotação da palavra miserável vem de miséria. Desgraçado não é xingamento. Desgraçado é o ausente da graça de Deus. Tá? Só para você não se assustar com a palavra. E é Bíblia, não é eu que estou pregando. É a Bíblia que está pregando para nós aqui. Desgraçado é alguém que vive sem a graça. Pobre é alguém que não tem riqueza. Como é que ele está dizendo? Vocês são pobres se a cidade era uma das mais ricas. Pobre do quê? Olha o que diz o versículo abaixo, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, ouro puro, para que te enriqueças, roupas brancas. Olha, a fábrica têxtil que vocês têm aí é muito fraca. É linho fino, mas vocês não têm a roupa que cobre vocês espiritualmente. Então compra as minhas vestes embranquecidas. E mais, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Unja o teu óleo, o colírio aí não está servindo para nada. Unja os teus olhos com colírio, mas não é qualquer colírio, é o colírio ungido, unção. Unja, para quê? Para que vejas. Aqui não está dizendo pinga colírio, está dizendo unja os teus olhos, para que vocês vejam. Por quê? Porque a gente só vê Deus na riqueza. Olha o que encerra no versículo de número 19. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Pois, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, irmãos, muitos ricos e milionários estão andando pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. É a Bíblia que está dizendo. Tem tudo e não tem nada. Agora, bom é viver uma vida próspera, porém, cheio da presença de Deus. Isso não tem dinheiro que paga. Porque você ser rico das coisas terrenas, mas ser mais rico das coisas celestiais, irmão, isso é incontestável. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, é o amor a ele. Porque é o amor ao dinheiro que faz irmãos deixar de conversar. É a divisão de uma herança, amor ao dinheiro, que faz famílias lindas se tornarem feias. É o amor ao dinheiro que cria concorrência entre amigos, disputa entre famílias. Então eu vim aqui pregar para você como um pastor, como um arauto de Deus, e dizer olhando para você, seja rico das coisas que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro é consequência. Rico do que, pastor? De paz. Dinheiro traz paz? Então seja rico de paz. Andar com Deus, o dinheiro pode fazer eu andar com Deus? O dinheiro pode fazer eu ser cheio do Espírito Santo? Lembra da pregação? Quando eles estão pregando e as pessoas estão sendo batizadas pelo Espírito Santo, aí vem Simão e fala, me fala quanto que é que eu vou pagar, Simão o mágico,
Lembra dessa passagem? Eu quero pagar para sentir e fazer o meu povo sentir o que vocês estão sentindo. E qual foi a mensagem do discípulo? Guarda o teu dinheiro para a tua própria perdição, rapaz. Quem disse que as coisas de Deus têm preço? O que paga, irmãos? Você dobrar o joelho e ver a depressão indo embora como um sopro de Deus. O que paga você entrar triste e sair daqui saltando de alegria? O que paga, irmãos? Deus livrar todos os dias o seu filho de um câncer. Livrar da morte, livrar do acidente, livrar do estupro, livrar do homem mau, do homem sanguinário. Você liga a televisão, é namoradinho matando namorada com 16 anos, porque largou, revoltou e deu 20 facadas. E a pergunta é, o que paga os seus filhos estão sendo criados no caminho? O que paga os seus filhos ter temor a Deus, não serem maus? O que paga essas coisas, irmãos? Que dinheiro compra essas coisas? Tem gente aqui que se você virar de ponta cabeça não cai uma prata. Eu sei do que eu estou pregando. Tem gente aqui dentro que você vira de ponta cabeça, a luz está cortada, está atrasada, não tem compra no mês, está chegando o final de ano, não tem roupa nova, não tem sandália nova, não tem comida boa. Mas ele deita a cabeça no travesseiro e dorme a noite inteira e ronca de babá. Porque ele sabe que não tem na terra, mas tem diante do Senhor, que a riqueza dele não é prata que o ladrão rouba, não é ouro que a ferrugem come, não é coisas que essa terra torna corruptíveis. A nossa riqueza não está fora. Isso aqui é pano, vai acabar. Isso aqui é couro, não vai servir para nada. Agora a essência do Espírito que está aqui dentro, nada compra, nada paga. E eu profetizo que você vai deitar e vai roncar de babá. Eu profetizo que você vai voltar a ter sono, oh glória. Vou falar uma coisa para esse varão aqui, ó, atrás da irmã Cidinha. Levanta sua mão direita assim. Direita, levanta. Você está vendo que a depressão está doidinha para te pegar. A angústia, a tristeza, a vontade da destruição do seu casamento, da sua família, do dom que Deus colocou na sua mão. Mas eu estou pregando aqui e o Senhor falou para mim 2 vezes e eu não vou levar embora para casa. Fala para o meu filho que eu tenho uma riqueza para ele que ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não come. Fala para ele que eu tenho coisas para ele que eu vou dar de graça. E o Senhor vai me dizendo aqui pelo Espírito que você não tem dormido, que você tem andado angustiado, que você tem andado triste e que a depressão te rondou. Mas o Senhor manda eu te dizer, venha para a minha presença, que eu vou colocar paz no teu coração, eu vou colocar alegria na tua alma, e eu vou usar as pequenas coisas para alegrar o teu coração. Você acredita nisso, meu irmão? A igreja glorifica a Deus pela vida do nosso irmão. Porque eu estou pregando e o Espírito Santo está me incomodando, e eu tenho que entregar. A tua riqueza não é homem, não é dinheiro, não é ouro, não é prata. A igreja não pode se tornar capitalista, materialista, egocêntrica, triunfalista. A igreja não pode aderir a essa teologia de que nós temos que colocar Deus na parede, e Deus tem que dar o melhor não é dinheiro, o melhor não é carro importado, o melhor não é mansões, o melhor de Deus está por vir, mas não é coisas que estão nessa terra. O melhor de Deus que está por vir é salvação para a tua casa, é salvação para os teus filhos, é libertação dos vícios, é alegria na alma. Tem alguém aí? Aleluia. Eu passei 3 anos que Deus só tirou de mim, e não estou reclamando, irmãos. 3 anos que Deus só foi tirando. Eu ia segurando, vendia. Eu ia segurando e ia embora. E Deus foi só tirando.
Mas o bom é a gente ser rico de entender. Eu nunca nem questionei. Eu já entendia de cara. Ah, é, Deus? É, então está aqui, faz. É, Senhor, é, tudo bem. Me leva, Pai. Aí Deus usou o Cleiton para falar aqui no meio da igreja inteira. Foi perseguido, foi humilhado, seu nome foi caluniado, e foi isso, e foi aquilo, e o diabo fez. Só que está chegando um novo tempo. Só que Deus virou a página. Só que Deus vai escrever a história. Alarga as estacas que vem vindo o crescimento. Então, irmãos, quer riqueza mais do que essa? Poxa, você quer riqueza mais do que você escutar a voz de Deus? E Deus falar com você o que você passou? Você entendeu que foi em processo meu. E agora está chegando um novo tempo. Só que Ele já me falou. Esse novo tempo vem vindo o quê junto com o novo tempo? Perseguição, calúnia, dificuldade. Aí a minha pergunta é, será que eu vou olhar para a calúnia ou vou olhar para o que Deus está me dando? Eu já entendi, irmãos. Então eu vou olhar só para Ele, para mais ninguém. Seja rico das coisas de Deus. Até você dar um glória, eu vou repetir isso. Seja rico das coisas de Deus. 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 Porque eu conheço pessoas pobres de maré de si, mas quando levanta a mão, que não sabe nem falar o português direito, Deus cura câncer, Deus cura AIDS, Deus levanta paralítico. E eu conheço milionários que pode levantar as 3 mãos com um anel de ouro, de diamante, nada acontece. Deus vai te honrar, irmão. Mas não esquece das coisas de Deus, não. A hora que Deus te levantar, seja comunicável e honre tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Não é a semear, é a obra que Deus tem, porque Deus vai te levantar. Deus vai te honrar. E sabe o que é bom quando Deus honra? É que quando o povo vê a gente andando na prova, na luta, lambendo imbira, como diz, é assim, Renato, que fala o ditado, lambendo imbira, não valendo um cibazole. Quando vê nós nessa situação, todo mundo deixa de canto. Mas o bom é quando alguém olha para você e fala, rapaz, eu estou com depressão, e tem um homem, uma mulher, que ele ora e Deus atende ele, eu vou lá. Ele não é rico das coisas da terra, mas é rico das coisas de Deus. Vamos nos colocar de pé.